Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Nós estamos numa sequência no Evangelho de Lucas, certo? Os irmãos se lembram? Nós começamos essa sequência domingo passado e nós iniciamos uma série de mensagens que vão nos levar a viver o advento da Páscoa, o momento da crucificação, o momento da ressurreição de Cristo de forma genuína diante da presença do Senhor no primeiro final de semana de abril. Nós estamos nessa caminhada, ok? Então nós vamos abrir agora em Lucas 21, semana passada nós trabalhamos Lucas 19, eu peço que você deixe aberto no texto de Lucas 21, eu não vou fazer a leitura do texto completo aqui agora, porque nossa perícope vai do versículo 5 ao versículo 36, mas nós vamos fazendo essa leitura de forma ordenada a partir da exposição da mensagem, mas deixa a sua Bíblia aberta, por favor, não feche a sua Bíblia, porque nós vamos fazer a leitura em alguns momentos da mensagem desse texto, ok? Bom, vamos lá. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a Covid-19 como pandemia no mundo todo. A partir dali, o mundo entrou numa sequência de quarentenas, hospitais superlotados, fronteiras fechadas, colapso sanitário, luto em massa e medo generalizado. Nos anos seguintes, milhões de pessoas morreram, economias foram abaladas, famílias foram separadas e a humanidade inteira passou a viver sob a experiência concreta de uma epidemia global, exatamente como uma geração moderna imaginava que talvez nunca mais veria. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia em larga escala, dando início à maior guerra em solo europeu em décadas. Cidades foram bombardeadas, civis fugiram em massa, milhões foram deslocados dentro e fora do país, um país que estava em massacre, em guerra, num cenário de guerra mundial, com trincheiras, drones, destruição urbana, medo nuclear e uma tensão contínua entre nações. No dia 6 de fevereiro de 2023, um terremoto devastador atingiu a Turquia e a Síria, seguido por milhares de réplicas, deixando mais de 50 mil mortos, cidades destruídas, multidões soterradas e uma crise humanitária de enormes proporções. Meses depois, no dia 8 de setembro de 2023, outro forte terremoto matou milhares de pessoas no Marrocos. Em pouco tempo, o mundo viu novamente grandes terremotos em lugares diferentes. No dia 5 de junho de 2022, homens armados atacaram uma igreja católica em Owo, na Nigéria, durante o culto de Pentecostes, matando dezenas de pessoas, todas que professavam a fé cristã. No dia 14 de agosto de 2024, a Organização Mundial da Saúde declarou nova crise de Mpox, como emergência internacional de saúde pública, depois do avanço de uma cepa mais grave na África Central e da disseminação de outros países. Depois da Covid, o mundo voltou a receber alertas globais sobre doenças infecciosas e possíveis pandemias. Por fim, no dia 3 de março de 2026, a ONU advertiu que 3,7 milhões de crianças no Afeganistão precisarão de tratamento para desnutrição aguda neste ano. Antes disso, em 24 de fevereiro de 2026, dados humanitários mostraram que cerca de 6,5 milhões de pessoas na Somália enfrentavam fome aguda por causa da seca. E aí nós poderíamos ainda relatar muitos outros acontecimentos, como agora nós estamos vendo a grave escalada militar no Oriente Médio, com ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã, e tudo o que tem se desenrolado a partir dessa situação. Meus irmãos, quantas notícias nos últimos anos nós enfrentamos? Eu estou falando de notícias a partir do ano de 2020, estou falando dos últimos 6 anos. Se nós pesquisássemos mais, nós teríamos mais notícias nos últimos 6 anos, e se nós cavucássemos um pouquinho mais, alguns anos atrás, nós ainda teríamos muitas outras notícias que foram matéria de jornal e que impactaram o mundo todo. Notícias ruins, notícias de catástrofes, notícias de guerras.
Quantas notícias? E talvez a pergunta que nós façamos, ou pelo menos que nós deveríamos fazer, é por que disso tudo? Como poderemos viver nesse contexto? Como poderemos viver se em algum momento, e é muito provável que isso aconteça, essas situações se tornarem mais próximas de cada um de nós? Qual é a expectativa que nós podemos ter para as próximas décadas? Você que tem filho, você que tem neto, melhora, piora? Minha esperança está aí em Cristo, mas e antes dele voltar? E se ele demorar demais? E se quando ele voltar as coisas já estiverem no pior dos piores e eu estiver dentro desse contexto? Meu irmão, como isso tudo encontra o seu e o meu coração hoje? Como essas informações, essas notícias, como o noticiário tem impactado as suas emoções, a sua vida cotidiana, aquilo que você tem experimentado no seu dia a dia? O texto que nós vamos nos debruçar essa noite nos convida a olharmos para fora dessa caixa que muitas vezes nós montamos, chamado igreja, e nos convence sobre o que de fato é importante, diante de tudo o que a história desse mundo já registrou, e diante de tudo o que ainda será registrado até o fim de tudo o que nós conhecemos. E o que nós conhecemos é isso que nós vemos, é isso que nós experimentamos, é aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Chegará um momento que isso tudo vai acabar, mas até lá, como é que nós devemos sentir, viver, nos portar, nos comportar? A grande pergunta é, a partir desse texto, como viver enquanto a história caminha para o grande dia do nosso encontro com Cristo? E a partir, obviamente, desse texto, o texto da pregação escatológica de Jesus, que é exatamente o texto de Lucas 21. Mas antes de entrarmos nesse discurso propriamente dito, nós precisamos entender a caminhada que Lucas traçou até chegar aqui. Jesus não está falando ao léus, não está falando solto, numa narrativa solta, numa explanação solta, sem contexto, sem algo que já estivesse acontecendo naquele momento, e é onde ele vai começar a trazer o seu sermão escatológico. Ele está falando dentro de uma história, ele está falando dentro de um conflito, e ele está falando depois de uma visitação rejeitada. Você lembra que domingo passado a gente tratou de Lucas 19, Jesus sentado num jumentinho entrando nas portas de Jerusalém, e quando ele entra em Jerusalém, no ato que iniciaria a consumação de todas as coisas, porque a partir dali, os eventos prosseguintes, eles trariam o que? A morte de Cristo Jesus, a condenação de Cristo Jesus, e ali ele começa esse movimento, entrando em Jerusalém, e nós vemos que ali, no capítulo 19, alguns não aceitaram a visitação de Jesus em Jerusalém, e é isso que nós trabalhamos no domingo passado. Alguns o rejeitaram, e a Bíblia vai dizer, e o texto vai dizer que alguns aclamaram, o celebraram, mas existiu aqueles que não aceitaram e não entenderam essa visitação. Eles viram o rei e não o receberam. Receberam uma visitação de Deus, mas não a compreenderam. E em seguida Jesus entra no templo e o purifica, denunciando um sistema religioso. Depois da perícope que nós trabalhamos na semana passada, o que acontece depois é Jesus entrando no templo e vendo um monte de gente comercializando lá dentro. E a gente sabe que em outras narrativas, não em Lucas, mas em outras narrativas dos evangelhos, como em Marcos, nós sabemos que a postura de Jesus de purificação foi uma postura severa. Ele entra e ele de fato tira toda aquela parafernália, aquele tanto de bugiganga dentro do templo e purifica aquele momento, e purifica aquele lugar novamente. Então, depois, no capítulo 19, no final do capítulo 19, ele termina assim, versículo 47, diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo ao ouvi-lo ficava dominado por ele. Então começa Lucas 20, nós pulamos, nós estamos no 21. E o que acontece em Lucas 20 é exatamente essa introdução do finalzinho do capítulo 19. Começa um problema de debates e embates de Jesus com os líderes religiosos. E ali a gente tem vários textos onde já começa esse conflito e onde a coisa começa a pipocar.
onde a situação começa a se agravar e onde finalmente esses líderes religiosos começam a ter uma raiva absurda de Jesus. E eles estão tentando encontrar uma forma desesperadamente de encontrar culpa em Jesus para que ele pudesse finalmente ser julgado, morto e crucificado. E essa é a intenção. E aqui são os eventos. Lucas 20 vai te mostrar o motivo de Jesus ter sido condenado pelo sistema religioso, pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, naquele contexto. Naturalmente, então, esse conflito nasce, cresce, se desenvolve no capítulo 20. A liderança o rejeita, o sistema religioso se mostra irreverente ao culto, confuso na sua teologia e corrompido, obviamente, na sua ética. E nós então entramos no capítulo 21 de forma maravilhosa. O começo do capítulo 21 não é em vão. E é um texto curtinho, mas Lucas coloca ele de forma proposital. Ele está falando de um sistema religioso, de gente corrompida, está falando de ostentação, está falando de ego, de orgulho, e ele começa o capítulo 21 rachando isso com a história de uma mulher. E essa mulher é viúva, e essa mulher ela é pobre. E essa mulher, sendo viúva e sendo pobre, ela dá tudo o que ela tinha diante do Senhor. Versículo 21, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Essa, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Dentro de um contexto de ostentação aparece uma mulher humilde que entrega tudo o que tinha, e isso é profundamente significativo para Lucas, para mim e para você. No meio de uma estrutura prestes a ser julgada, ainda existe fé sincera, e Jesus observa, Jesus repara, Jesus enxerga essa mulher e ele enaltece a sua fé, porque Jesus está o tempo todo não olhando para aquilo que os olhos conseguem enxergar, mas de fato enxergando aquilo que somente o Espírito pode discernir, um coração sincero, uma fé genuína, e Jesus está enxergando isso nessa mulher. É exatamente nesse momento, nesse instante, olha como é que Lucas trata essa narrativa. É nesse momento que os discípulos e alguns outros começam a admirar a beleza do templo, começam a falar das pedras que tinham no templo, da construção majestosa do templo. E Jesus responde com a palavra que abre o discurso escatológico no qual nós vamos trabalhar nessa noite. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Esse discurso nasce de um contraste. De um lado, admiração e valorização do homem pelo que é visível. Do outro, a interpretação profética de Jesus sobre a história e o que de fato importa no cursor dessa história. É isso que Jesus quer trazer para conflitar o coração daquele povo e que Lucas enxergou e percebeu de forma muito inteligente, e ele trouxe para nós através do seu registro. O discurso escatológico, escatos vem do grego últimas coisas, de Jesus, não é uma aula para curiosos. A gente, quando pensa em escatologia, a doutrina apocalipse, a doutrina do fim dos tempos, a gente fica curioso, a gente quer saber se os animais vão para o céu, como é que as coisas vão acontecer, que roupa eu vou usar, se eu vou conhecer meu marido, minha esposa. A gente quer tirar a curiosidade. E Jesus não tem preocupação em matar a curiosidade de ninguém. Tudo o que Jesus relata através do discurso profético, desse discurso escatológico, tem propósito, tem fundamento. E a narrativa está nos mostrando isso. É uma palavra de Jesus para discípulos que precisam aprender a viver entre a queda de falsas seguranças e a glória da segunda vinda dele próprio, da sua segunda vinda. Então nós vamos para o texto, e eu tenho 3 grandes princípios para que nós possamos aplicar na nossa vida e entender nós, como discípulos de Jesus, enquanto a história caminha para o fim, como é que nós devemos nos posicionar através do discurso escatológico de Jesus. Então, o primeiro ponto, para quem está anotando: enquanto a história caminha para o fim, o discípulo precisa, ele tem que discernir.
E nós vamos ler o texto, e aí eu peço para você, Lucas 21, de 5 a 10. Diz assim, Lucas 21, 5 a 10. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Grandes sinais no céu. A cena começa com alguns falando como estava ornado de belas pedras e de dádivas esse templo. E de fato, Herodes havia ampliado e embelezado o templo de tal maneira que ele era considerado no tempo antigo como um dos monumentos mais impressionantes do seu tempo. Não é que era feio, não é que de fato ele não trouxesse e não chamasse a atenção, o problema não é esse. De fato, Herodes cuidou desse templo, de fato ele teve investimento na sua estrutura física, e ele era belo, ele era lindo. A Bíblia não, os historiadores vão dizer que esse templo era constituído de mármore branco, ornamentação em ouro, dádivas valiosas, um esplendor arquitetônico e religioso. Quem já teve a oportunidade de estudar nos livros de história ou de ver imagens de construções medievais, antigas, vai perceber que parece que o povo sabia mais de arquitetura do que nós nos dias de hoje. Eram coisas e construções maravilhosas, muito tempo de trabalho, muito tempo pensado. Imagina como era esse templo. Mas a grande questão aqui não é apenas estética. Os discípulos não estão só admirando a beleza, eles estão revelando que a sua confiança estava na aparente indestrutibilidade daquela estrutura. E então Jesus quebra essa ilusão e vai dizer, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós sabemos que Jesus estava falando do ano 70, nós falamos isso na mensagem anterior. Jesus está falando que aquele templo seria destruído. E no ano 70, Jerusalém é destruída. E o povo de Deus padece, e os ímpios também naquele contexto. Quando Tito cerca Jerusalém, e esse templo é derribado, então a profecia se cumpre. Mas antes de ser uma informação sobre pedras, isso é uma revelação sobre Deus. Jesus está trazendo que quando não há arrependimento genuíno, a estrutura mais bela não impede nenhum tipo de juízo. E isso é importante para nós. Esse templo já havia sido purificado por Jesus, mas não houve quebrantamento de coração. O sistema continua endurecido. Então aquilo que parecia glória tornou-se alvo de sentença. E os discípulos perguntam, mestre, quando sucederá isto? E qual sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Jesus está preocupado com a motivação do coração, tanto dos discípulos, quanto dos saduceus, dos incrédulos, quanto também do sistema religioso. E quando Jesus está trabalhando naquilo que eles veem, naquilo que eles se importam, Jesus está quebrando paradigmas no coração daqueles homens. E ele está mostrando que existe algo muito mais importante a ser notado e a ser percebido. Então ele começa as suas profecias, já profetizando que o sistema, que a estrutura física, ela vai ser destruída, e que as coisas vão começar a piorar daquilo que eles entendiam que era importante dentro de uma sociedade. É quando ele vai começar a falar de guerras, e vai falar de muitas outras coisas, mas os discípulos mais uma vez estão preocupados com aquilo que eles podem ver, e eles querem saber quando isso vai acontecer. E essa pergunta ela tem dois elementos, quando e qual sinal, e a resposta de Jesus é interessante. Ele não vai apresentar cronologia, não vai matar curiosidade, mas ele vai trazer uma advertência. Veja que não sejais enganados.
Mestre, olha que loucura, mestre, quando é que isso tudo vai acontecer? Quando é que vai ter destruição? Quando é que essas coisas vão acontecer? Jesus não dá data, ele vai dizer, olha, cuidem para que vocês não sejam enganados. Meu irmão e minha irmã, o primeiro grande perigo diante do futuro não é a ignorância dos fatos, ou da cronologia, ou do que vai deixar de acontecer ou deixar de acontecer, mas é o engano espiritual no qual nós podemos cair na nossa vida. Jesus diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. O Reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele vai dizer que as duas formas de engano que seriam importantes de serem ressaltadas aqui são falsos cristos e marcação de datas. E é interessante como um mundo em crise é quando de fato aparecem vozes dizendo que tem a explicação definitiva para resolver os problemas, dizendo que é um enviado especial, dizendo que o seu partido político vai resolver as problemáticas, dizendo que é a falta de dinheiro, que é a falta disso, a falta daquilo, trazendo soluções, apresentando projetos, planos para salvar o mundo. Vamos unir os países, Organização das Nações, vamos juntar todos, porque quando a gente for tudo uma coisa só e tiver alguém que manda em todo mundo, aí talvez a gente resolva o problema da guerra, o problema da fome, o problema da destruição. É sempre em momento de crise que aparece alguém com uma verdade que ninguém conhecia antes, com uma resposta que ninguém tinha. É impressionante isso, de fato. E não é diferente aqui, não é diferente no entendimento do contexto bíblico. Nos momentos de crise apareceram falsos profetas, nos momentos de adversidade dentro de pequenas comunidades, pequenas igrejas, apareceram homens que tinham a resposta para as problemáticas, e a resposta sempre era eles no poder, eles no entendimento, eles no comando, o padrão de vida que eles seguiam. Eu tenho a solução, seja como eu. Perceba, Jesus não está preocupado em nos dar informações históricas, Ele não quer te dar uma clarividência do seu futuro, do meu futuro, nem das coisas macro, mundiais, nem das coisas particulares da sua vida. Jesus está preocupado para que você e eu, para que nós, em meio a situações adversas, difíceis que virão, nós não sejamos enganados por falsas crenças e por pessoas que se apresentam como pastores em pele de, ou melhor, cordeiro, lobos em pele de cordeiro. Essa é a preocupação de Jesus. Jesus diz, não os sigais. Isso é extremamente atual. Vivemos em dia que o engano religioso prolifera, falsos evangelhos, falsos mestres, espiritualidade sem cruz, misticismo, religião sem Cristo, igreja transformada em mercado, púlpito transformado em balcão, templo transformado em praça de barganha, gente fascinada por sinais e alérgica à sã doutrina. Paulo já havia advertido, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24, que muitos falsos profetas se levantariam para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos. Irmãos, nessa era digital ainda, para aqueles que fazem parte desse contexto, nós nunca recebemos tanta informação como os dias de hoje. A nossa mente nunca esteve tão impregnada de informações rápidas. E para aqueles que aderem às redes sociais, talvez você, como eu, em alguns momentos se sinta saturado. Essa semana eu fiz um limpa no meu Instagram. Eu descobri, já há algum tempo eu sei disso, que tem como você cuidar do algoritmo do seu Instagram e resetar ele. Então, seu Instagram está acostumado a te dar algumas informações, te dar notícias específicas, porque ele viu que você gosta dessas coisas, ou ele começou a te jogar ali aleatoriamente para ver se te pega. E por fim, meu Instagram estava um desastre. Eu falei, não tem como mais. Só coisa da vida dos outros, não tem condição, fofoca, coisa de gente que eu nem conheço. Eu falei, não tem condição. Notícias péssimas, notícias ruins, fake news. Eu falei, estou cansado. Gente falando cada coisa. Esse escândalo agora do Banco Master aí.
Chegou agora informações da vida pessoal do dono, do proprietário lá, coisas que abriram a vida particular dele no WhatsApp, e uma bagunça, uma nojeira, até com coisas sexuais, pelo amor de Deus. Falei, não tem como, eu não quero ficar recebendo mais essas coisas. E aí eu resetei todas as coisas e estou treinando o meu algoritmo para receber as coisas que eu gosto de ouvir. Coisas da palavra do Senhor, coisa do Corinthians, coisas que para mim valem a pena, na minha visão, né? E aí estou treinando, mas estou treinando ainda meu celular para fazer isso. Mas meu irmão e minha irmã, é muita informação, é muita gente trazendo verdades absolutas, e nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados, e para que essas informações, esses símbolos, essas pessoas que por vezes nós colocamos em pedestais, não nos enganem, e não nos façam viver já num contexto de mundo delicado, difícil, desagradando ao Senhor, com o coração no lugar errado, experimentando o pior que esse tempo pode oferecer. Então Jesus prossegue: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. O texto não nega a gravidade da história. Jesus fala de guerras, revoluções, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome, peste, sinais no céu. Tudo isso faz parte do cenário da história caída, mas Jesus diz: não vos assusteis. Isso não significa insensibilidade, não significa minimizar a dor no mundo, não significa viver alienado. Significa que Jesus está dizendo: não permitam que o caos da história produza pânico no vosso coração, e estejam centrados naquilo que são, naquilo que vocês creem de fato, no decurso dessa história que é caída, e não tem para onde correr. E por quê? Porque é necessário, e ele vai dizer, que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. A palavra é necessário aqui, no grego, é teologicamente forte. Ela aparece em Lucas várias vezes para indicar o cumprimento de um plano de Deus. Ou seja, a história não está escapando das mãos do Senhor. O mundo pode parecer confuso, as nações podem parecer desgovernadas, como elas aparentam de fato, a criação pode parecer gemer em convulsão, mas a história não saiu do controle do Senhor. E o Salmo 46 diz: ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Jesus, em João 16,36, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A primeira lição do discurso escatológico de Jesus é essa: quando o mundo se confundir, o discípulo de Jesus discerne, e ele não é enganado por mentiras, e nem por pessoas, porque a gente precisa estar centrado no que saiu da boca de Jesus, e Jesus está proclamando essas coisas. O discípulo não se deixa enganar, não entra em pânico, não vive correndo atrás de vozes alarmistas, não se guia pelo medo, mas pela palavra de Cristo. E Jesus não para por aí, porque o discípulo não enfrentará apenas a confusão do mundo, ele também enfrentará a oposição do mundo. Por isso, em segundo lugar, para quem está anotando, enquanto a história caminha para o fim, o discípulo persevera. E aí nós vamos ler Lucas 21, 12 a 24, continuando aí. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho, Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo,
não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, ira contra esse povo, cairão no fio da espada e serão levados cativos por todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Perceba, depois de falar dos abalos da história, Jesus diz: antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. O foco muda. Jesus estava falando de um cenário global, agora ele volta a falar de Jerusalém, e é natural que ele o faça. Jesus está trazendo um discurso escatológico, respondendo uma demanda e já apresentando que Jerusalém seria destruída, mas ele vai além, ele começa a falar da história da humanidade, e nós já trabalhamos um pouco sobre isso, mas aqui ele lembra que esse povo sofreria no fio da espada, e que esse povo seria também assolado por grandes situações, e agora, num foco que muda de um cenário global para a experiência concreta da igreja, os discípulos seriam levados a sinagogas, prisões, reis e governadores, seriam odiados por causa do nome de Jesus, seriam traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, alguns seriam mortos, e tudo isso se cumpriu no livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Por isso que o versículo 21 desse texto do Evangelho de Lucas, ele é um espelho narrativo em Atos dos Apóstolos. Pedro e João são presos, Estevão é apedrejado, Paulo diante dos governadores e reis sendo julgado, a igreja sofrendo por causa do nome de Cristo, mas a palavra é mais uma palavra de impacto, a palavra de Jesus é mais uma dessas palavras de impacto que nós temos falado em algumas mensagens. Jesus introduz aqui uma reinterpretação do sofrimento. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Que frase poderosa, meu irmão e minha irmã. Como enxergar o sofrimento dessa forma? Como enxergar a perseguição dessa forma? A perseguição não é o fim da missão para Jesus. Muitas vezes ela se torna o palco da missão. O que parece derrota vira oportunidade. O que parece interrupção vira uma plataforma. O que parece fracasso vira testemunho. Nós muitas vezes pensamos que a oposição significa que precisamos somente resistir a ela. Mas na lógica do reino, na lógica de Cristo, oposição pode ser exatamente o ambiente onde Cristo será mais claramente testemunhado. Percebe quanto isso é importante para nós? Quando nós vemos uma oposição contra o Evangelho, o primeiro movimento e o movimento natural do nosso coração é: eu preciso resistir, eu preciso contra-atacar, eu preciso me posicionar. Mas para Jesus, esses momentos de dificuldade, eles são oportunidades para testemunho, eles são oportunidades para quebrar a barreira da inimizade entre aqueles que já estão se opondo ao Evangelho. A Bíblia vai dizer que a palavra branda, ela aparta o furor, e por vezes quando eu tenho sabedoria, e o Evangelho de Jesus é a coisa que mais importa no meu coração, eu não estou preocupado em ganhar discussão de ninguém, eu estou preocupado em alcançar o máximo de vidas que eu puder, para a glória de Jesus. E quando essa intenção é uma realidade no meu coração, eu paro de brigar, eu paro de lutar contra a oposição, e eu simplesmente entendo as adversidades e a perseguição como oportunidades para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso, essa é a lógica do reino, essa é a lógica na visão de Jesus. A oposição vem e vai vir, a perseguição vai vir, e elas serão testemunhos, oportunidades de testemunhos, oportunidades para ser levantado
um palco missionário dentro desses contextos. Foi assim com Paulo, foi assim com os apóstolos, foi assim com os mártires ao longo da história. Você já percebeu que na igreja, no contexto do catolicismo romano, a maioria das pessoas que historicamente são mortas por causa do evangelho, e assim eles são chamados de mártires, depois eles são canonizados como santos? Essa visão do mártir é uma visão de alguém que encontrou oposição, foi inclusive morto, mas se posicionou e talvez tenha sido um testemunho até na sua morte de que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Canonização já é um problema doutrinário deles, né? Mas de fato, oportunidade missionária, oportunidade de expansão da mensagem do reino. E Jesus promete: eu vos darei boca e sabedoria. Olha a continuação do texto. Vocês não estarão sozinhos. Isso ecoa lá em Lucas 12, onde Jesus diz que o Espírito Santo ensinará que os discípulos devem dizer, proclamar. Então vem uma frase que parece paradoxal aqui agora: matarão alguns dentre vós, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Como entender isso? Como entender essa frase? Não é uma promessa, na visão de Jesus, de imunidade física absoluta. O próprio texto diz que alguns vão morrer. A ideia é que nada pode tocar a vida eterna, a vida verdadeira do discípulo, sem que Deus o permita e sem que Deus tenha propósito nisso. O mundo pode atacar o corpo, pode ferir reputação, pode romper laços humanos, mas não pode arrancar o discípulo da mão de Deus. Não pode. Jesus já havia dito em Lucas 12 que o Pai conhece até os cabelos da cabeça dos seus filhos. Então Jesus conclui: na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Ganhareis a vossa alma. Por isso que a mensagem chave dessa parte é perseverança. Leon Morris, teólogo australiano, está certo quando ele diz que não é um momento espalhafatoso de heroísmo isolado que Jesus requer, mas fidelidade constante até o fim. Jesus não quer somente mártires, porque talvez você esteja disposto a morrer por Cristo. A pergunta que nós devemos fazer é: você está disposto a viver por Cristo? Talvez muitos de nós, no momento de pressão, eu morro pelo Evangelho, sou um mártir. Mas e viver pelo Senhor? Será que nós estamos dispostos? A igreja não é chamada para momentos de explosão, ocasionais de coragem. Ela é chamada a uma perseverança firme, constante, cotidiana. E essa palavra é extremamente necessária nos nossos dias. Hebreus 10:36 diz: com efeito tendes necessidade de perseverança. Tiago 1:12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então Jesus avança e fala especificamente de Jerusalém. Quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. E aqui ele já chorou por isso no capítulo 19, nós pregamos semana passada, e ele está olhando para um horizonte de queda de Jerusalém e um horizonte de consumação final de todas as coisas, e ele vai trabalhar muitos aspectos dentro do coração desses discípulos e desses que estavam ao redor dele. Em terceiro e último lugar, para aqueles que estão anotando, enquanto a história caminha para o fim, o discípulo de Jesus, ele vigia. Ele vigia. Nós vamos ler versículo 25 a 36. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem,
com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, o tempo todo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Do Filho do Homem. Eu não sei que impacto tem essa mensagem no seu coração, mas para mim, me gera um impacto de profundo temor diante do Senhor. Não porque eu tenho medo do momento da volta de Cristo, porque na verdade eu anseio por essa volta, e eu espero que você anseie também. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo mérito de Cristo Jesus, e louvado seja o Senhor por isso. Mas é aí que a nossa responsabilidade entra, de estarmos vigilantes, para que esperemos o Senhor da forma correta. O propósito da nossa série de mensagens é uma preparação de coração para a Páscoa, e é assim que nós devemos viver, nos preparando para a volta de Cristo, preparando o nosso coração, preparando as nossas vidas e vigiando em todo o tempo, aguardando o dia da consumação de todas as coisas. Agora o cenário é cósmico, não é sobre cidade, não é sobre templo, não é sobre Israel, é a criação inteira em convulsão, a humanidade inteira em perplexidade, é o universo inteiro sendo abalado. 2 Pedro 3,10 vai dizer: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Apocalipse 6 descreve com força semelhante o abalo da ordem criada. Jesus diz que haverá homens desmaiando de terror, o mundo reagirá com pânico, porque quando tudo aquilo em que o homem confiava começar a vacilar, o coração sem Deus não encontra onde se firmar. Perceba, meu irmão e minha irmã, por que a gente vai se desesperar? Nós não temos nenhum aspecto na nossa vida que deva depositar confiança naquilo que não seja em Deus. Então, se tem guerra, se tem destruição, se tem pandemia, se o sistema está sendo abalado, se a política está uma porcaria, meu irmão e minha irmã, isso tudo é triste, de fato. E nós temos sim responsabilidades missionárias como sal e luz nessa terra, mas abalar o nosso coração não faz sentido, porque a nossa esperança não está nessas coisas, nossa esperança está no Senhor. O nosso monte firme, a nossa rocha é Cristo. Faz sentido que aqueles que não confiam em Cristo fiquem desesperados. Meu pai, perdi o emprego, meu pai, está acontecendo muita coisa ruim, nossa, o bairro está piorando, muita coisa piorando, está ficando perigoso. Meu irmão e minha irmã, a minha e a sua vida está reservada no Senhor, e a nossa esperança está nele, Ele é a nossa rocha. Não faz sentido nós nos portarmos e sentirmos e sofrermos como aqueles que não conhecem a Cristo. Não faz sentido. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O clímax do discurso. A história não termina no caos, a história termina na revelação do Rei. A referência de Daniel 7 aqui é clara: o Filho do Homem recebe domínio, glória e reino. Jesus está dizendo: aquele agora que foi rejeitado em Jerusalém, será no fim reconhecido em glória. As pedras vão clamar daqui a pouco, no ano 70, porque isso aqui tudo vai ser destruído.
Mas no fim de todas as coisas, aqueles que rejeitaram o Senhor, eles estão perdidos, e eles vão ter que aceitar que Cristo é o Rei, mas agora em juízo. Não tem para onde ir. Não me reconheceu na entrada, montado num jumentinho, foi oposição, perfeito. Na consumação de todas as coisas, Cristo vai se revelar como Rei. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há para onde ir, não tem para onde correr. Essa vinda será visível, será gloriosa, será pública, exultante para os remidos. Na primeira vinda muitos não o reconheceram, na segunda todo olho verá, toda língua confessará. Essa não é uma vinda secreta, é uma vinda gloriosa, é uma vinda que se impõe ao universo, é a consumação dessa história caída que muitas vezes nós já estamos cansados de viver. Enquanto o mundo se desespera, o discípulo levanta a cabeça. Que contraste! O mundo entra em colapso emocional, a igreja ergue a cabeça. O mundo vê terror, a igreja vê redenção. O mundo vê fim, a igreja vê consumação. Não é uma negação da realidade, é uma esperança fundada na promessa de Cristo. Romanos 8 diz que a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E dentro da nossa escatologia, nós entendemos que não é um medo do futuro, mas saudade do cumprimento final da promessa que nos foi prometida. E é assim que nós entendemos. Quando nós olhamos para essas coisas, meu irmão e minha irmã, todas essas notícias que nós trouxemos na nossa introdução, o movimento natural do seu coração tem que ser: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Porque se essas coisas estão acontecendo, e Ele disse que aconteceriam, e elas estão se cumprindo, Ele disse também que voltaria e redimiria todas as coisas. Então Ele vai voltar. Olha que contraste, a gente não olha com desesperança, pelo contrário, a gente não se abala, e a nossa esperança é renovada. Jesus disse que isso aconteceria. Se Ele disse que isso aconteceria, Ele também disse que voltaria. A palavra dele é digna de confiança. Talvez você esteja cansado de noticiário, cansado de jornal, com medo disso tudo um dia encontrar o Brasil. A gente falou de muitas notícias aqui do mundo, né, mundiais. Só a pandemia que também nos pegou, né? E talvez seu medo seja: será que um dia isso vai nos encontrar? Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo, porque quando essas coisas nos encontrarem, Jesus já disse que isso aconteceria. Elas muitas vezes poderão ser oportunidades de testemunho, oportunidades de missão, e com certeza oportunidades para que nós perseveremos com vigilância na esperança de que Jesus Cristo vai voltar e de que todo olho vai ver que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor das nossas vidas. É isso. Que imagem poderosa. O homem que está de pé, não caído, não esmagado, não envergonhado, mas sustentado pela graça, firme diante do Rei que vem. Quando o mundo se desespera, o discípulo de Jesus vigia e ele tem esperança no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui com mais esse lampejo da glória de Deus, edificando sua vida, trazendo conforto, esperança, felicidade para você, paz no seu coração, mas também me lembrando que nós temos uma responsabilidade de vigiar e de aguardarmos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo da melhor forma que nós pudermos, sempre contando com a graça dele nos ajudando. Que Deus nos abençoe.